Olá, gente, tudo bem? Estamos improvisando aqui um podcast no celular, bem roots. Estamos direto do Akasha, do nosso curso de Yoga Terapia aqui em Santos. E vamos aproveitar esse momento para conversar sobre a formação de Kundalini Yoga. Quem é este ser que está aqui do meu lado para a gente apresentar para quem ainda não conhece. E saber, né, o que é Kundalini, que raios de Kundalini é esse que todo mundo fala. Então vamos começar do começo. Professor Akal Murat Singh, se apresente para nós, por favor. Já me apresentou, eu sou Akal Murat Singh. Estou envolvido com yoga desde sempre, desde muito tempo, e com formação de instrutores desde 89. Então, durante 21 anos lecionei na faculdade de yoga, Faculdade Espírita em Curitiba. Nanak Ashram, há 27 anos que está ativo lá, formando professores de Hatha Yoga, Sarva Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Yoga Terapia, etc. Filosofias da Índia, etc. E assim, a formação de instrutor de Kundalini Yoga já há muito tempo, no Brasil todo. E agora vamos fazer essa jornada, né, em São Paulo. Primeira já vez, ocorre né? em Florianópolis, já ocorre em Curitiba, em vários lugares do Nordeste, no Rio, né, no interior de muitos estados do Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina. E agora a possibilidade de fazer um curso de formação de instrutores em São Paulo. Gente, é a primeira vez Digamos assim, em São Paulo. São Paulo tem curso de Kundalini Yoga já há muitos anos com outros professores, mas a primeira vez que eu venho tenho a oportunidade de compartilhar em São Paulo. E assim, o curso de formação de instrutor de Kundalini Yoga é basicamente uma jornada de autodescoberta. Uma jornada de autodescoberta que tem uma característica importante que eu acho que os cursos de formação de instrutores carregam consigo, que é o seguinte: quando você está praticando, estudando todos os fundamentos filosóficos, psicológicos, todo o conhecimento da estrutura energética humana, na visão yogi, etc., as práticas, enfim, tudo que é necessário que haja num curso como esse. Mas tem um dado que é muito próprio dos cursos de formação de instrutores, que é o seguinte: é a noção da presença de um possível outro com o qual se vai compartilhar. Isso é muito sério, muito importante, a repercussão disso, a implicação disso. Porque você está aprendendo com a intenção claro, de descoberta, de mergulho, mas entrevendo a possibilidade de um compartilhar, de um deixar que o seu coração se abra e possa levar isso depois. Ou seja, você não está estudando e praticando apenas por um sentido próprio, um sentido pessoal. Você está aprendendo, experimentando, estudando, tendo essa perspectiva de um outro que receberá isso. Isso muda muito a frequência, o coração se envolve mais, a ideia de uma amorosidade ativa, compassiva, compartilhadora está envolvido nisso. E, o mais curioso, o fato de haver esse aspecto afetivo envolvido na própria possível compartilhar posterior, abre um canal afetivo, um canal do coração e um olhar sobre esse possível momento de compartilhar. O que abre um canal de compreensão, um acesso a uma espécie de entendimento mais profundo do próprio ser. E os cursos de formação de instrutores têm isso, coisas que não tem quando você pratica, mesmo que você estude um tanto do conhecimento junto com a prática, mas você não está aprendendo com esse olhar no momento seguinte. O seu coração vai se abrir, seu conhecimento vai transbordar, você vai ter recebido um treinamento para compartilhar com as pessoas. Sobre essa questão do compartilhar. Compartilhar com quem está próximo, não quer dizer que você vai mudar de profissão e vai ser professor de yoga agora, quer dizer que você compartilha com o seu vizinho, com a sua família, que você vê uma pessoa perto de você ansiosa, agoniada, e você percebe que ela tem chance de atenuar esse sintoma, ela tem chance de relaxar, de se retornar para si, se ela aprender a respirar melhor, se ela aprender a revitalizar algumas áreas que podem estar carentes de vitalidade, ela vai ter mais
força, mais coragem para olhar para a vida, que se ela aprender a respirar, meditar, relaxar, isso pode fazer diferença e você vai trazer isso para ela, né? Independente de ser um contexto formal, profissional, porque atualmente é muito importante pessoas que tenham conhecimentos e práticas que saibam como passar para as outras em volta delas, que mais pessoas precisam. E muitas pessoas ainda não procuraram um estúdio de yoga, mas estão num nível de necessidade muito alto. Se você está perto de alguém assim, você pode ensinar algo que vai fazer diferença nessa pessoa. Quem sabe ela vai se interessar talvez em procurar uma prática mais regular. Sim, é maravilhoso. Inclusive, você ser professor de você mesmo, em primeiro lugar, você saber a sua prática diária, o que vai te impactar de uma melhor maneira, né, de acordo com cada ser mesmo, né, que é de pessoa para pessoa, não é uma coisa generalizada. E um assunto que eu acho bem interessante para a gente trazer, que várias pessoas estão me perguntando, é sobre ativação de Kundalini. Então, o pessoal vê Kundalini Yoga, às vezes as pessoas focam na palavra Kundalini e aí perguntam, eu vou aprender a ativar a Kundalini? Sim. Veja, a motivação que leva uma pessoa a procurar o yoga e a experiência com possíveis estados diferentes de consciência é uma motivação que, quando ela realmente tem uma certa maturidade de motivação, é uma motivação de esclarecer-se sobre si mesmo, de clarear, de dissipar conflitos ou padrões negativos, enfim, de descobrir dimensões de si próprio, onde existe liberdade, paz, harmonia, etc. Esse é o ponto, né? Quer dizer, como uma motivação busca um autoesclarecimento, uma descoberta, ela encontra no Kundalini Yoga essa possibilidade muito concreta e muito ordenadamente transmitida, num nível, digamos assim, de preparação de todo o sistema orgânico, glandular, sistema nervoso, sistema energético, desbloqueio dos meridianos, desbloqueio dos chakras, lidar com a questão interna de que sou eu, que é esse ser que observa, que é isso que pensa, que é isso que é pensado, ou seja, um nível de esclarecimento sobre o próprio ser. Tudo isso contribui para que um ser possa estar serenamente meditativo, contemplativo, criando uma grande intensidade vital, uma grande potência vital, que pode possibilitar a este humano uma vivência de plenitude, de incondicionalidade, de paz. E esse nível de consciência, onde o ser se sente infinito, onde o ser se reconhece, né, digamos, ilimitado numa plenitude sem palavras, essa é a dimensão de Kundalini. Kundalini é a energia da alma, é a energia da consciência, é o poder divino em cada humano. E a prática do Kundalini Yoga, obviamente, visa que o humano seja pleno, portanto, inclui a perspectiva de Kundalini. Ocorre que Kundalini flui naturalmente quando todas as condições estão postas, quando todas as condições estão estabelecidas. Que condições? Um sistema nervoso capaz de vibrar numa alta frequência e sustentar essa frequência. Não como uma experiência momentânea, né, esporádica, mas sim como uma vivência cotidiana, constante. Um nível de plenitude, de êxtase, que se torna um modo de vida, um modo de ser. E para isso, para poder sustentar essa frequência alta, o sistema glandular precisa estar forte, o sistema nervoso precisa estar forte, o sistema energético precisa estar desbloqueado e o estado mental e emocional sereno, meditativo. Isso torna possível a Kundalini fluir, a consciência de ser infinito se estabelecer e o ser humano viver cotidianamente assim, pleno, livre e criativamente no mundo. A questão de ativar, quer dizer, é um tipo de situação onde a Kundalini está aí para fluir e para fluir de maneira apropriada. E fluir de uma maneira em que todo o sistema esteja capaz de ancorar aquela alta frequência e fluir com ela. De uma maneira, como repetindo, que isso se torne um modo de vida, e não um episódio,
especial, ou extravagante ou diferente da vida. Assim como o modo de fluir o tempo todo, em paz e lucidez, porque se metabolizou essa frequência e vibra nela constantemente. O projeto Yoga é esse, o projeto Kundalini Yoga é este. Então não é um evento específico para ativar a Kundalini, é um processo, é um caminho que seria para a pessoa. Porque assim, eu acho que as pessoas não sabem nem o que é Kundalini, né? Elas já vão, eu vi na internet, alguém falou que a ativação de Kundalini é isso, aquilo, enfim. Mas no nosso caso... Existem inúmeras técnicas que trabalham com o sistema energético humano. Né? Tem técnicas mais diversas. Tem técnicas que lançam mão do magnetismo, da energia de Mesmer, né? Mesmerismo, hipnose não verbal, e uma série de procedimentos respiratórios. E coisas podem ter uma funcionalidade assim, esporádica, benéfica. A gente chamaria isso de desbloqueio energético. Kundalini é a dimensão do sagrado, a dimensão do divino. É uma frequência fora das palavras e fora daquilo que normalmente, até mesmo muito longe daquilo que normalmente se fala quando se usa essa palavra. Na tradição yoga, Kundalini é Shakti, é o poder divino no humano, é a presença divina no humano. É a energia, digamos, você fala assim, o humano, em última instância, é um ser divino, uma faísca divina, uma centelha divina, é a própria presença divina. Sim, como consciência pura. E integrada a essa consciência pura, inevitavelmente associada a essa consciência pura, existe um poder, uma frequência, uma vibração, uma energia que é poder divino, Shakti, Shakti Kundalini. E quando essa potência divina flui através do canal central da coluna, expande e potencializa maximamente a energia dos chakras, e tudo isso flui, está tudo aberto, desimpedido para fluir fácil, não tem assim, digamos, obstáculos, flui livre, não há muitos movimentos assim involuntários, não tem sintoma físico sempre necessariamente presente, o que tem uma expansividade infinita do próprio ser, um sentir-se abençoado, sentir-se pleno. Isso é o modo como se compreende Kundalini. E assim, muitos sistemas energéticos terapêuticos e em boa parte positivos existem, né? E se chamar de Kundalini um sistema de desbloqueio energético, por mais benéfico que seja, pode ser um pouco de erro terminológico, digamos assim, mas ok, o que importa é o que as pessoas vivem, que eles beneficiam, e elas, se tiverem um anseio sincero de encontrar o infinito dentro delas, elas sempre vão procurar. Se elas não encontrarem plenamente no lugar, elas vão procurar. E se elas tiverem uma sinceridade de propósito, elas vão encontrar. E quando elas encontrarem, talvez elas tenham a capacidade de reconhecer que encontraram. E poder, estando abertas, poder experienciar o que elas são, para além do que elas pensavam ser. Isso muda radicalmente a vida. O modo de ver, o modo de sentir, o modo de agir. E, bom, o Kundalini Yoga é um yoga de origem tântrica, um yoga impactante, um yoga que trabalha com crias. No nosso caso, aqui, o que a gente chama de Kundalini são os crias de Kundalini. Os crias de Kundalini é uma categoria de prática yoga tântrica, que são os crias, uma confluência de estímulos de várias fontes, tipo asana, pranayamas, bandhas, mudras, mantras, drishti, todos configurados num único exercício, então um impacto bastante significativo, uma ordenação, uma precisão total nesse impacto. Não é nada assim, tipo aprendiz de feiticeiro, tipo vamos ver o que vai dar isso aqui, não. Tem total precisão, total encadeamento no encaminhamento da energia, na intensidade dessa absorção e desse encaminhamento. E os Kriyas de Kundalini são uma ciência dos Kriyas lá da Índia, que estão presentes no Yoga. Então, o que a gente chama aqui, no nosso caso, de Kundalini Yoga, é a prática dos Kriyas de Kundalini, que é uma categoria de Kriyas também, né, que são chamados de Kriyas de Kundalini, e que estão num contexto mais amplo, associado a uma maneira de ver a vida espiritual, a vida de despertar,
dentro da vida prática comum profissional, que configura-se dentro de uma perspectiva da tradição do Guru Nanak, que é uma tradição que considera a possibilidade de uma vida totalmente ciente do infinito de si, vivendo no mundo, vivendo na vida familiar, profissional comum. Isso considerando um contexto, né, capaz de tornar isso possível. Não só uma concessão, porque a pessoa não consegue abandonar o mundo, então vai ter que viver assim, ok? Não, não é uma concessão, é um desenho da prática, é um desenho dessa tradição. Então, os Kriyas de Kundalini, os Shabadis do Nada Yoga, a visão de Guru Nanak, né? O Raja Yoga através do Nada Yoga, isso é muito associado, é muito, digamos, isso são elementos que constituem o Kundalini Yoga, dentro desse modo como a gente pratica. Então, assim, tem uma série de mantras, Shabadis, recitações, tem um estudo da cosmogonia, de toda a concepção filosófica, que ancora todo esse processo e orienta. Tem as práticas dos Kriyas precisos, né, sem alteração. E tem toda a bênção da energia que vem desses mantras da tradição do Guru Nanak, que dá um suporte, um amparo muito poderoso para uma pessoa poder realmente mergulhar profundamente na descoberta dela mesma e simultaneamente viver a interação com o mundo. Sim. E mais uma pergunta assim que é bastante comum, né? É a seguinte: eu nunca pratiquei yoga, eu não sei nem o que é yoga. Esse curso é para mim? Exatamente. Agora mesmo uma pessoa falou para mim. Até hoje eu tinha pensado que Kundalini Yoga era uma coisa assim muito especial, só para poucos e tal, não sei o quê. É comum ter essa ideia e existem tradições diferentes de Kundalini Yoga. Kundalini Yoga é um termo genérico que pode conter diferentes sistemas de trabalho, né? E pode ter alguns que exigem determinados estilos de vida especiais. No nosso caso, essa tradição do Kundalini Yoga, com os Kriyas de Kundalini, com a tradição do Guru Nanak, ela é completamente acessível a qualquer pessoa, totalmente acessível a qualquer pessoa. Na condição que ela esteja, ou seja, independe de idade, independe de condição de saúde, basta ela ter uma intenção, né, estar ciente de uma orientação e fazer. Sim. Ela pode fazer um Kriya mais puxado, mais difícil, ela pode fazer simplesmente sentar, meditar em um mantra com a inspiração, ela pode aprender a se observar, né? Ela tem uma multiplicidade de possíveis adaptações às condições das pessoas, mas sem alterar a precisão dos Kriyas, porque a diversidade de Kriyas é muito grande e tem uma margem de adaptação, tem um protocolo de adaptação para não perder a precisão do Kriya e ao mesmo tempo poder adaptar. E a qualquer situação humana. Qualquer situação humana. Mas uma pessoa está no leito de cama de um hospital, como ela poderia fazer Kundalini Yoga? Ela poderia observar a entrada e saída do ar e entoar um mantra a cada entrada e saída do ar. Ela estaria no yoga, no Nada Yoga, no Raja Yoga, no yoga meditativo, consciente do corpo, relaxando o corpo e trazendo a presença e ampliando a percepção, se dando conta do infinito que ela é. Ela pode ser uma pessoa atlética, que gosta, que tem disposição para qualquer trabalho. Então ela tem uma série de Kriyas interessantes e possíveis para ela. Agora, tudo isso digamos assim, é um ângulo, é um modo de olhar mais amplo, para dizer que qualquer pessoa pode fazer. No entanto, o que é que cada pessoa será orientada a fazer? Isso é de acordo com as condições de cada um. O Kundalini Yoga, ele não é um yoga genérico igual para todo mundo. Ele faz um diagnóstico de cada pessoa, ele tem um sadhana, um kriya, um modo de trabalho específico para as necessidades, para as peculiaridades de cada pessoa. Há uma singularidade em cada indivíduo. Todos são estruturalmente iguais, porque tem todos os órgãos e todos os corpos e todos os chakras, ok. No entanto, como cada um se encontra em relação a isso, é diferente. Existem singularidades, existem peculiaridades individuais. E o Kundalini Yoga tem modos de diagnóstico para uma orientação pessoal. A tradição yoga, nos milênios todos,
ela sempre teve a instância individual, transmissão pessoa a pessoa, e sempre teve uma instância coletiva, de práticas gerais. O Kundalini Yoga consegue incluir essas duas situações. Ele tanto é geral, qualquer pessoa, dá aula no parque, dá aula na praia, né, onde tem muita gente, a pessoa chega, você pergunta coisas básicas, coração e pressão, basicamente, o mais importante. E adequa algumas coisas ali. Ok, e vai ser benéfico. Agora, se ela quer ir mais profundo, se ela realmente quer mergulhar, aí há uma orientação individual. E aí o trabalho será diferente. O sadhana é uma pessoa, prática do trabalho. E é possível, todo instrutor, toda pessoa que faz o curso aprende a fazer esse diagnóstico e aprende a fazer uma orientação personalizada. E o que o Kundalini Yoga diferencia dos outros yogas? Por que Kundalini Yoga? Veja, o yoga é yoga. Yoga é uma dimensão de consciência. Portanto, todo yoga, em última instância, é yoga. Eu não teria essa palavra. Portanto, todo yoga se refere a uma dimensão de consciência. As práticas são estratégias para criar condições favoráveis para que essa dimensão emerja, como referência de si, como contexto, né, de consciência. Cada sistema de trabalho tem caminhos diferentes para criar essa facilitação, criar essa condição favorável. Os yogas tântricos, eles consideram a importância de um trabalho no corpo físico e no corpo prânico. Tipo Hatha Yoga, Kundalini Yoga. São yogas que têm essa perspectiva. O trabalho no corpo prânico, usando o físico para trabalhar no prânico. Pranayamas, asanas, bandhas, mudras, direcionamento interno do fluxo prânico, para afetar os corpos sutis das áreas da consciência, criar novas condições. E assim, o Hatha Yoga tem esse propósito. Os vários sistemas de Hatha Yoga que foram atualizados e tradicionais. Tradicional no sentido de um engessamento temporal, não no sentido de fazer a mesma coisa só porque antigamente foi feito assim. Mas a tradição é sempre viva, a tradição é sempre atual. A tradição sempre precisa dialogar com o contemporâneo, com o momento. Mas, ao contrário, ele é um museu, uma coisa que atua de um modo que foi útil em outra época, mas nessa tem peculiaridades desse tempo. Então tem que ser capaz de ser vivo, para isso tem que ser atual. Tem yogas atuais. Tem yogas repetitivos e tradicionalistas e engessados, que eles, por mais benéficos que sejam, não conseguem impactar nas áreas necessárias para esse tempo, para as pessoas desse tempo. Logo, vai ter benefícios secundários, bons, aceitáveis, mas não impacta no sentido de uma mudança estrutural de consciência, que é o que necessita nesse tempo, em todos os tempos. Então, assim, o Kundalini Yoga, no nosso caso aqui desse estilo, ele trabalha com os Kriyas de Kundalini. Isso é uma diferença tremenda. Os Kriyas de Kundalini são impactantes, são precisos e são capazes de atuar nas necessidades contemporâneas. Esses Kriyas de Kundalini, eles estão aí liberados para atuarem nesse tempo. Sim. Para as peculiaridades dessa época. Os padrões, as couraças, os condicionamentos, as repressões, todo esse mundo, essa aceleração virtual e todos esses campos vibracionais, às vezes caóticos, toda essa aceleração da frequência planetária, essa intensificação toda, essa desconstrução em andamento, né? No entorno, no que cada um pensa ser. Então o Kundalini Yoga está desenhado para dar esse suporte nessa época. E dá. E os Kriyas e os Shabdas, os mantras, conseguem isso. Então, isso é uma peculiaridade do Kundalini Yoga, que é um yoga integral. Ele inclui um aspecto Gyana, um aspecto do Viveka, do discernimento, etc. Inclui um aspecto do coração, da devoção. Não há uma forma particularizada, mas há um infinito, sem forma que está em todas as formas, há uma instância do sagrado, do divino, que pode impactar o coração. E que ela própria que impacta o coração em direção a ela mesma, então se abre. E toda essa perspectiva energética, né? que é esse trabalho no corpo prânico e no corpo físico. O que seria corpo prânico, para quem nunca ouviu falar? O corpo prânico é assim, a vitalidade é a força que move a vida. Essa vitalidade, ela circula em alguns canais, em alguns circuitos, em alguns
e algumas como fossem veias e artérias do corpo físico, onde o sangue circula, existem canais sutis por onde o prana anda. E esses canais eles se encontram e geram ali um aglomerado e um redemoinho energético, que são chamados de chakras. Enfim, todo o sistema do fluxo vital, mais diferentes nuances, é o corpo prana. Inclui tanto as nadis ou meridianos, chakras, os vayus, que é o prana circulando internamente, os grandes, que estão no canal central, no principal dos canais Sushumna, e etc. Então, assim, é todo um desenho, é toda uma constituição humana sutil, por onde a vida flui, né? E que é possível compreender e intervir sobre ele, porque intervindo sobre ele, se intervém também, inevitavelmente, sobre a dinâmica da consciência. E o Kundalini Yoga tem esse mapa da consciência, que é o tópico do módulo dia 10 e 11 em São Paulo, um estudo do mapa yoga, o mapa tântrico da consciência, e a numerologia tântrica, que é capaz de ser um dos apoios para um diagnóstico individual. Né? Então, assim, você aprende nesse módulo de 10 e 11 em São Paulo, você aprende a fazer um diagnóstico de cada pessoa e entender que tipo de prática é adequado para essa pessoa. Você começa a ter uma introdução disso e um estudo disso no final de semana e uma experiência interna e uma experiência prática com os crias de Kundalini, com os mantras e um autoesclarecimento, um novo olhar. Na verdade é um novo olhar, porque é o olhar de uma nova perspectiva, nova porque na nossa cultura não tem disponível essa perspectiva, é uma perspectiva muito própria dessa tradição. E quando se olha para você mesmo de uma perspectiva diferente, você enxerga outra realidade. Então, um novo olhar sobre si mesmo, uma aplicação prática digamos assim, da psicologia antiga da Índia, né? Especialmente do norte da Índia, e entendendo psicologia de uma maneira livre, como um estudo da consciência, como um modo do ser humano esclarecer-se sobre o que ele pensa ser e o acesso ao que ele é, para além do que pensa. Tudo isso está incluído nesse final de semana, 10 e 11 próximo, né? E a gente vai mergulhar nisso, praticar. A gente vai fazer uma palestra na sexta, e o sábado de manhã é um aulão, uma prática que nunca fez pode ter a possibilidade de experienciar fazendo, e no restante do dia e do domingo esse estudo das 11 áreas da consciência e a possibilidade de um diagnóstico de cada uma dessas áreas em cada pessoa, entender em cada pessoa quais são as prioridades. Porque assim, gente, quando se faz uma prática segundo as prioridades, suas prioridades, o impacto disso é absurdamente diferente do que quando se faz uma prática genérica que é benéfica em certa medida para todo mundo. Quando se faz uma prática que atua nas áreas cruciais na sua estrutura, a partir de um diagnóstico, a mudança de condições energéticas e psíquicas, mudança de nível de consciência tremendamente maior, e é muito mais, digamos assim, muito mais rápido no sentido não só temporal, mas no sentido que vai direto onde é para ir. E impacta e gera já uma alteração, que a pessoa vai aprendendo a assimilar e a tornar natural. Sim. Então é isso, gente. 10 e 11 de maio na Kiva Urbana, em São Paulo, no Butantã. Esse curso é híbrido, então é presencial, lá com alimentação incluída maravilhosa, vegana, natural, orgânica. Sábado e domingo, e para quem não tem a possibilidade de ir presencialmente, que é Dia das Mães, domingo, ou porque mora longe, enfim, tem a possibilidade ainda de assistir o curso online com a transmissão ao vivo e também recebe a gravação da aula se porventura perder algum momento da aula. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo ou com o professor Akal também, a gente está disponível para responder qualquer questionamento que vocês tiverem. E esse aspecto também do Dia das Mães, sempre que eu dou curso que cai no Dia das Mães,
a gente deixa um período maior de almoço. Eu sempre faço isso. A gente deixa um período maior de almoço e tal. Daí as pessoas vão lá tranquilo, ter esse almoço com as mães e retornam para o curso. A gente deixa de um jeito que tem esse tempo favorável para ter esse momento especial familiar e depois continuar o curso o fim de semana todo. E na sexta-feira a gente também vai disponibilizar uma palestra / meditação gratuita para quem sentiu o chamado de, enfim, só para, nunca ouviu falar, não sei do que se trata, mas tem uma certa curiosidade, né? Um anseio de saber o que é Kundalini Yoga, enfim, todos estão convidados. É isso aí. Isso é importante para todo mundo. Nosso tempo agora é importante, não dá para adiar, né? Não há mais o que esperar. A intensidade da desconstrução é grande e é uma oportunidade riquíssima de descoberta. Então, assim, essas práticas existem para isso e nos cabe aproveitar. Sim, e eu não sei vocês, né, mas o universo tá meio esquisito aí, as ondas planetárias, tá todo mundo meio meio esquisito ultimamente esse ano, existe uma né? situação planetária, existe uma situação social, uma situação política, uma situação do mundo, da renovação de valores e cheques, né, de impactos de desconstrução, de tipo, aquilo que você pensava assim, de repente já não é mais. Então isso, na melhor das hipóteses, isso é uma oportunidade de retorno para o que você está pensando sobre si, da possibilidade de descobrir no si mesmo além de pensar. Tá tudo despencando muito rápido, né? Tá numa velocidade que a gente não tá conseguindo nem processar. Tipo, tá despencando um treco aqui, aí daqui a pouco já você nem respirou direito, já tem outra coisa ali despencando também. É a vida em movimento. E nos cabe entender como se mover em meio a esse movimento da vida de uma maneira que seja mais harmônico, fluido e criativo possível. Yes. Yes, o Arreguru. Gratidão.